Vamos para as informações. Deixa eu só responder uma pessoa aqui extremamente importante, inclusive é uma fonte sobre as notícias do Everton Araújo. Não, por quê? Sobre as notícias do Everton Araújo. Só um detalhe, pessoal, o Gabigol treinou normalmente com os demais jogadores nas atividades desse final de semana, sábado e domingo, pensando no duelo aí contra o duelo com o Cuiabá na quarta-feira. O atacante tem chance de ser relacionado para o jogo contra o Dourado. A situação está nas mãos do vice-presidente de futebol, Marcos Braz. É ele que está resolvendo toda essa situação junto ao jogador e também empresário do atleta, que se chama Júnior Pedroso. Vamos para o Everton Araújo? Vamos lá, galera, porque eu vou aqui desmembrar toda a situação contratual desse jogador que, repito, tem o menor salário do atual elenco. Vamos só contextualizar toda a história do Everton Araújo e como ele chegou ao Flamengo. Lembrando que o Everton Araújo era barbeiro, ele mesmo já falou sobre isso, sobre essa volta por cima na vida dele, um garoto sensacional, super humilde, tranquilão, todo mundo fala, cara, o Everton Araújo é tranquilaço, nada tira o cara do sério, muito pelo contrário, extremamente focado, só pensa em jogar futebol. Enfim, vamos lá para o Everton Araújo. Chegou ao sub-20 do Flamengo no começo de 2022. Ele pertencia ao Volta Redonda, estava na categoria de base do Volta Redonda. Inclusive, Volta Redonda é um clube aqui do futebol carioca que revela muitos jogadores bons, tá? Parabéns ao trabalho do Volta Redonda. Na ocasião, quando o Flamengo pegou por empréstimo Everton Araújo, o Flamengo comprou 30% dos direitos econômicos pelo valor de 300 mil e deixou uma opção de compra em contrato por mais 40%. Ou seja, o Flamengo pegou por empréstimo Everton Araújo na ocasião e comprou 30% do jogador por 300 mil reais e deixou uma opção de compra por mais 40%. Eu estava aqui olhando, pesquisando o Everton Araújo, e no dia 5 de agosto de 2022 eu noticiei a seguinte situação envolvendo o Everton Araújo. O Flamengo acertou junto ao Volta Redonda a renovação do empréstimo do meia Everton Araújo, na ocasião com 19 anos, e o novo empréstimo iria até 31 de janeiro de 2023. O Fla crê que Everton será um dos principais jogadores da equipe na próxima Copinha. Cara, eu fico até arrepiado, porque na ocasião eu já estava acompanhando o Everton Araújo e via que ele tinha um potencial absurdo. E o Flamengo também via esse potencial. E quando eu noticiei isso lá no Twitter, vários comentários questionando. Ah, será que joga mesmo? Não joga nada. Vi alguns jogos, não joga nada. Não é isso tudo. Beleza. O tempo passou, o Flamengo foi e decidiu comprar o jogador. Ele foi se destacando, crescendo muito. Em 2024, o Everton ganhou notoriedade quando fez um gol nos minutos finais contra o Atlético Paranaense, ainda nos tempos de Tite. Vocês vão se recordar disso. A comissão técnica de Tite na ocasião era apaixonada por Everton Araújo, embora botasse muitas vezes o Alan na frente do Everton Araújo. E repito, para mim foi um grande erro do Tite na passagem dele pelo Flamengo, que ele não soube aproveitar os garotos de destaques. Everton Araújo, Matheus Gonçalves, o próprio Lohan também. E aí veio o Felipe Luiz. E o garoto ganhou ainda mais destaque, ainda mais moral, ainda mais oportunidades. E hoje, galera, as informações contratuais do Everton Araújo é o seguinte: o contrato dele com o Flamengo hoje é o seguinte: o Fla contratou o volante junto ao Volta Redonda por empréstimo e na ocasião tinha uma opção de compra. Depois do jogador se destacar, a diretoria exerceu a opção de compra e investiu o seguinte valor: R$1.100.000, é isso mesmo, por 70% dos direitos econômicos do atleta. Hoje o Flamengo é dono de 70% de Everton Araújo e gastou apenas R$1.100.000. O Volta Redonda manteve 21% do atleta e 9% é dos empresários do jogador. O salário de Everton Araújo hoje é o menor do atual elenco profissional do Flamengo. O Everton Araújo tem 21 anos e ele tem o menor salário do atual elenco. Inclusive, ele ganha bem menos que o próprio Carlinhos, que chegou recentemente, era um jogador do Nova Iguaçu. O Carlinhos chegou com um salário maior
do que o Everton Araújo. Eu não vou falar aqui exatamente quanto o Everton Araújo ganha, porque foi um pedido da pessoa do Flamengo, que me contou toda essa situação. Mas o que eu posso garantir para vocês, se a gente for levar em consideração o ano todo, 12 meses mais 13º, o Flamengo não gasta com salário com o Everton Araújo nem 300 mil reais, só para vocês terem noção de quanto ele está ganhando atualmente. É um salário patamar sub-20 ainda, porque quando ele foi comprado junto à Volta Redonda, ele ainda estava no sub-20. Isso precisa ser dito. Então não é uma injustiça que comete com o garoto. Não é isso. Não é isso. Ah, é uma injustiça da diretoria. Não, não é isso. Não tem nada a ver, não é culpa da diretoria, não. Faz parte do processo. O próprio João Gomes, na ocasião, antes de ser vendido, ele ganhava bem menos que os demais jogadores e ele já estava se destacando. Inclusive, o Everton Araújo, na minha concepção, ele está seguindo os mesmos passos do João Gomes, inclusive é a mesma posição. Hoje, o salário dele é tão baixo que a multa rescisória dele também é baixa. A multa rescisória para o mercado do exterior, 40 milhões de reais. Isso dá em torno de 7 milhões de euros, vamos botar aí. É a multa rescisória. Qualquer clube europeu que queira contratar o Everton Araújo, eu tenho certeza que tem 7 milhões de euros para pagar à vista e levar o jogador. Só que, para levar o jogador tem que dar ok, os empresários têm que dar ok. Não é assim, chegar, paga a multa rescisória e leva, não. Só paga a multa rescisória se o jogador quiser ir para tal clube. E o jogador quer renovar no Flamengo. E diante de todo esse sucesso do Everton Araújo, nessa temporada ele já tem 21 jogos e um gol no time profissional do Flamengo. Muita coisa está acontecendo na vida desse garoto. Ele acabou de entrar, inclusive, na empresa que agencia a carreira do Vinícius Júnior, por exemplo, e do Lucas Paquetá, jogadores de alto nível. É a empresa chamada Rock Nation, que foi comprada recentemente pelo rapper Jay-Z. Inclusive, ele está nessa empresa agora. E há quem diga no Flamengo também que o Bayer Leverkusen já sondou o jogador, o Atlético de Madrid já sondou o jogador, o Borussia Dortmund já sondou o jogador. E diante de todo esse sucesso, o Flamengo está se vendo obrigado, entre aspas, a correr para renovar o contrato do jogador, para não ter nenhum risco de perder o jogador. Inclusive, só dando os créditos, quem deu primeiro que o Flamengo tenta a renovação de contrato e quer renovar o contrato de Everton Araújo foi o repórter Marcos Coelho, da Rádio Tupi. Em cima disso, eu fui apurar toda essa situação. E aí, o Flamengo já teve uma primeira reunião na semana passada com os representantes, os novos representantes do atleta, e vai ter agora, nessa semana que está entrando, uma segunda reunião para fechar, alinhar tudo. Eles querem correr para poder acertar essa renovação de contrato, dar um aumento salarial para um jogador, aumentar o contrato dele até dezembro de 2028, com a possibilidade de estender até dezembro de 2029, através de metas estabelecidas em contrato, e, obviamente, aumentar também a multa rescisória desse atleta. Então, hoje, o Everton Araújo custa muito pouco ao Flamengo, no ponto de vista salarial, está se destacando bastante, está chamando a atenção de vários clubes do exterior, o que é normal. Mudou de empresário, não. Entrou na empresa que agencia a carreira do Vinícius Júnior, uma empresa super conceituada, porque os empresários antigos continuam sendo parceiros dessa empresa, e agora está muito próximo de assinar a sua renovação de contrato. O atual vínculo dele vai até dezembro de 2026, e aí o próximo compromisso válido até dezembro de 2028, com a possibilidade de estender até dezembro de 2029. Essa é a situação contratual do Everton Araújo. Então, diante de toda essa situação, de todos esses fatos, eu acho que a atual diretoria está certa em correr para renovar o contrato, independentemente de quem ganha a eleição em dezembro. E eu quero a opinião de vocês. O que vocês acham? Também não deixem de se inscrever no canal, ativem a notificação, solta o dedo no like, compartilhe o vídeo com os amigos, com as amigas. E vamos começar a conversar sobre tantos assuntos aí, né? Gabigol parece que fez as pazes, voltou a treinar, será que vai ser relacionado? Se voltou a treinar, tem que ser relacionado, não faz o menor sentido você reintegrar o atleta no grupo, reintegrá-lo aos treinamentos e não colocar para relacionar, né? Ainda mais porque o Flamengo tem um problema sério, que é a possível suspensão do Bruno Henrique. O Flamengo está tentando um efeito suspensivo para a suspensão, mas não é garantido que vai conseguir isso. O Bruno Henrique, vamos lembrar, levou 2 jogos de suspensão por ter dado aquela solada na cabeça do Mateuzinho, que abriu ponto e tudo.
O julgamento dele foi de 2 jogos, ele já tinha cumprido o primeiro, que é automático, e agora está devendo esse segundo. Eu, sinceramente, nem brigaria muito por ter o Bruno Henrique nesse jogo, não. Se o Gabriel vai voltar, você tem o Michael para jogar na direita, você tem outros atacantes, não vejo uma grande motivo. De repente, você vai perder o Bruno Henrique mais lá para frente, pode não ser um bom negócio. Esse jogo com o Cuiabá está longe de ser uma grande batalha, né? Eu acho que o Flamengo tem condições, mesmo com todos os desfalques, mesmo com todos os problemas, eu acho que o Flamengo tem condições de derrotar o Cuiabá. Vamos começar a conversar aqui com a turma toda, porque o Rafael Tauan já puxa um dos assuntos do dia, que é o Alcaraz, que joga muito, mas ainda não se encontrou no Mengão. É verdade, Rafael, eu concordo com você. O que está acontecendo com o Alcaraz? Ele está precisando de jogo. Ele está precisando jogar. Ele não pode... Sabe o que acontece com o Alcaraz normalmente? Ele joga um jogo, volta para o banco. Aí no outro jogo, às vezes ele entra, às vezes ele nem entra. Aí no jogo seguinte, ele está no banco, ele entra. Mais um jogo, aí ele vira titular. Aí deixa de ser titular. Isso não dá ritmo. O que o Alcaraz precisa é de ritmo. E isso ele vai ter agora. Por quê? Porque o Arrascaeta acabou de fazer uma artroscopia no joelho. O Arrascaeta não joga mais esse ano. Então, como o De La Cruz é outro que também está, imagina, voltou a treinar, mas não com todo o grupo. Gente, o De La Cruz é um mistério. É um mistério. Quando é que eles vão, de fato, ter coragem de avisar que ele tem uma como é que é o nome, meu Deus? Sinopatia no joelho, que é crônica. E o que é que eles vão fazer diante disso? Porque fica parecendo que a musculatura do cara é toda flácida, né? Porque o cara joga um jogo, sente o músculo, aí fica mais 3 sem jogar. Aí quando vai voltar a jogar, no treinamento não estava bem, não entra. Gente, pelo amor de Deus, está na hora do Flamengo chamar a imprensa e dizer, olha, o que acontece com o De La Cruz é isso. Está mais do que na hora, né? Porque, novamente, está treinando, mas não está treinando com o grupo. Ninguém sabe se vai ser relacionado para o jogo com o Cuiabá. Mas, enfim, o fato é que com essas ausências todas no meio-campo, o Alcaraz, muito provavelmente, terá uma sequência de jogos. Coisa que o próprio Felipe Luiz, inteligente como é, já percebeu que é necessária. Não dá para você ficar esperando o Alcaraz explodir num jogo se você não dá sequência para ele. Se ele explodir num jogo e voltar para o banco, pode ser que ele volte a explodir só daqui a 10 jogos. Então ele precisa jogar. E eu tenho a impressão que com a ausência do Arrascaeta, ele vai jogar. Embora eu continue a dizer que, para mim, o Arrascaeta é meia esquerda, é aquele cara lá na frente, quase que um atacante. E o Alcaraz, para mim, é um cara que é volante. Segundo volante. Ele vem de trás, ele chega na frente, ele conclui, ele dá tabela, ele faz lançamentos, mas ele é muito mais De La Cruz do que o Arrascaeta. Mas que está na hora dele jogar, tá, não tem a menor dúvida. Anderson Carvalho, olá, Renato, se o Bap for eleito, isso é uma mentira, isso é uma... Gente... Tem umas figuras que adoram soltar fake news para causar. E é exatamente o que está acontecendo agora. Não sei se é uma estratégia do grupo do BAP para tentar conquistar mais votos que ainda podem estar indecisos entre ele e o Dunche, mas é uma cascata deslavada, gente. Além do que, chega até a ser uma burrice neste momento. Neste momento de afirmação do Felipe Luiz, você falar em volta do Jorge Jesus é burrice. Porque pode jogar até contra. É óbvio que 90% dos rubro-negros amam o Jorge Jesus. Só um escrotalhão como o da Landim, que o odeia para ficar diminuindo os feitos do Jorge Jesus, como ele tem feito repetidamente. Dizendo que não, que 2019 os times não eram tão fortes, não, que 2019 todo mundo foi pego de surpresa. Porra! Cala a boca, Landim. Coisa que eu mais quero é ver você longe do Flamengo. Você que até foi um bom dirigente até um determinado momento, você se tornou um câncer para o Flamengo. A sua permanência é o pior que pode acontecer para o Flamengo. Você continuar a ser o manda-chuva no Flamengo, com esses teus pensamentos, é a pior coisa que pode acontecer. Mas, enfim, eu acho que essa história aí do Jorge Jesus e do BAP, primeiro, é uma cascata. Segundo, é um balão de ensaio. E terceiro, não vai dar em nada. Não vai dar em nada, simplesmente isso. Quem é o idiota, quem é o imbecil que vai mandar o Felipe Luiz embora se ele fizer agora uma reta final muito boa de Campeonato Brasileiro?
Se o time continuar a jogar bem, se o time continuar a dar gosto de ver, como é que alguém pode ser, vou repetir de boca cheia, um imbecil a ponto de dizer o seguinte: não, eu vou tirar o Felipe Luiz. Até para o Jorge Jesus, e vocês sabem que eu sou jesuíta de carteirinha. Bom, até para o Jorge Jesus, nesse momento, não faz sentido. Não faz sentido, cara. O Jorge Jesus é um baita técnico, a gente sabe disso. Para mim, foi o melhor técnico da história do Flamengo, indiscutivelmente. Mas, porra, ele só pode vir no meio do ano, cara. Antes disso, ele vai disputar o Mundial pelo Al Hilal. O Flamengo precisa de um técnico para disputar o Mundial. Agora, pode existir coisa mais contraproducente para o trabalho do Felipe Luiz do que você começar a vazar essas coisas? Tipo assim, ó, você só vai ficar até o Jorge Jesus voltar. Porra, tem que ser muito estúpido de soltar um negócio desse, cara. Tem que ser muito estúpido. O Silvio Lins, falando sobre o Alcaraz, diz assim: boa noite, Renato. Ele joga muito, mas com certeza ele está muito tímido, concordo. Acredito que ano que vem vai acontecer. Também acho. Acho que mais cedo ou mais tarde ele vai deslanchar o futebol dele. Silvio Lins, Renato, e essa história que está saindo, que o caso Gabriel pode ter uma reviravolta? Não acredito, não acredito. Não acredito na permanência do Gabriel mais. Não acredito mais. O Evandro Bispo, Renato, hoje, agora, para 2025, Felipe Luiz ou JJ no Mengão? Felipe Luiz. Neste momento, Felipe Luiz. Entre outras coisas, porque não vai dar tempo do Jorge Jesus chegar antes do meio do ano. Se dissesse, não, olha, o Jorge Jesus acabou de acertar que ele vai vir em janeiro. Aí nós teríamos uma questão para pensar. Porque o Felipe Luiz está parecendo que vai ser um baita de um treinador, mas está em início de carreira, e o outro foi o melhor treinador do Flamengo em todos os tempos. Mas para daqui a 6 meses, mais que 6 meses, né? 7 meses, no meio da temporada, você tendo um Mundial para disputar antes, é Felipe Luiz e fim de papo, cara. Não tem nem dúvida. Depois de conquistar o título da Copa do Brasil, o Flamengo entra na reta final da temporada com 5 partidas restantes no Campeonato Brasileiro. E, nesse momento, a comissão técnica comandada por Felipe Luiz prepara uma estratégia especial para o meia argentino Charly Alcaraz. O objetivo: amadurecer o jovem de 21 anos e deixá-lo preparado para brilhar em 2025. Segundo informações apuradas pela coluna do Fla, Alcaraz passará por um processo de desenvolvimento dentro do Flamengo ainda em 2024. Felipe Luiz acredita que o jogador precisa de uma sequência maior de jogos para se adaptar ao estilo do elenco e ganhar mais confiança com a bola nos pés. Essa evolução seria crucial para que o argentino consiga atuar com mais naturalidade e precisão nas partidas decisivas. O próprio técnico já mencionou em entrevistas que Alcaraz ainda demonstra certa ansiedade em campo, o que compromete seu desempenho em momentos-chave. Por isso, o planejamento inclui trabalho tático, psicológico e maior tempo de jogo para o jovem meia. A ausência de Arrascaeta, que passou por uma artroscopia no joelho direito e só deve retornar aos gramados em 2025, abriu espaço para que Alcaraz conquiste seu lugar na equipe. Com o uruguaio fora, o argentino surge como uma das principais opções para preencher essa lacuna no meio-campo. Alcaraz já demonstrou sua versatilidade no Flamengo, atuando como segundo volante, meia armador e meia pela esquerda. Essa capacidade de adaptação será essencial para Felipe Luiz na montagem do time titular. Além disso, ele também pode ser escalado em uma posição semelhante à que De La Cruz ocupa. Desde sua chegada ao clube, Alcaraz participou de 13 partidas, marcando 2 gols, ambos de pênalti, e contribuindo com 2 assistências. Embora os números ainda não impressionem, a expectativa da comissão técnica é que ele alcance um nível superior de desempenho com mais minutos em campo e maior entrosamento com seus companheiros. A próxima oportunidade para Alcaraz brilhar como titular será contra o Cuiabá, nesta quarta-feira, 20, às 20 horas, na Arena Pantanal, pela 34ª rodada do Brasileirão. Essa será uma chance importante para o jovem mostrar sua evolução e reafirmar seu potencial diante da torcida. A estratégia do Flamengo vai além da atual temporada. O amadurecimento de Charly Alcaraz é visto como um investimento para o futuro, já pensando em como o argentino pode ser peça-chave no planejamento de 2025. Com mais tempo de jogo e a orientação certa, ele pode se tornar um dos protagonistas do meio-campo rubro-negro. O momento, portanto, é de foco e paciência. Alcaraz tem talento,
e o Flamengo está disposto a apostar nesse jovem promissor para consolidar um elenco ainda mais forte e competitivo.